Pessoal, para as pessoas que estão acompanhando esse canal, vocês estão percebendo que eu comecei a compartilhar algumas notícias importantes que estão acontecendo em função da equipe de empatas, e muita gente está sentindo muita angústia, muita dificuldade de lidar com emoções e sentimentos de angústia que tem acontecido com vocês, como acontece comigo, tá? Então, vocês mencionaram que gostariam que eu compartilhasse um pouco as situações que acontecem no mundo, né? Mais uma vez, pessoal, eu lembro que quem não teve o privilégio, a oportunidade de começar a contribuir com esse canal, por favor, faça, tá? Porque para manter esse ritmo, tá? Tem tanta coisa acontecendo que se realmente eu fosse colocar todas as notícias e compartilhar tudo o que está acontecendo com vocês, eu teria que passar no mínimo fazer 7, 8 vídeos por dia. Tamanha é a situação. Mas, enquanto o canal está com em torno de 10, 11% do básico, né, atendido, então eu procuro fazer o melhor com os recursos que eu tenho. Tá? Então, assim, gente, eu tinha mencionado, tá? Primeiro, antes disso, as pessoas que se ligaram, tá, do que aconteceu lá em Minas Gerais, com a represa, aquela, entende? Vocês não estão vendo pelo em ovo, tá? E vocês não estão vendo... não é coisa da cabeça de vocês, tá? Essa coisa lá de Brumadinho, isso aí tem muito mais nessa história do que inicialmente aparece. E agora as pessoas estão começando a se ligar, que bom, mas muita gente não vai se ligar, entende? E isso faz parte daquilo que eu tinha dito da separação do joio e do trigo, entende? Algumas pessoas vão entender o que está acontecendo e outras, elas parece que se você fala, não, mas você não está vendo isso que aconteceu, e tem mais, se relaciona com a data, com o período, com um fato histórico, aí o rebanho diz, hã? O que você está dizendo? Não estou entendendo. O que você está dizendo? O que é isso? Entende, gente? Então, assim, força para as pessoas que estão acordando, força para as pessoas que estão entendendo, entende? E assim, ó, sem medo, gente. Por quê? Porque isso é uma questão completamente espiritual, tá? É espiritual isso aí. Entende? Se por acaso existe um ritual satânico por parte disso, mostra mais uma vez a questão espiritual, entende por quê? Porque o mal nesse mundo sabe que os dias estão chegando no fim. O mal nesse mundo sabe que a situação que eles não vão, que essas criaturas, essas criaturas não vão poder mais continuar fazendo o que estão fazendo, achando que não existe consequência e que não vão ser expostos pelo que são e pelo que fazem. Não, a coisa, a situação, o contexto está mostrando que um momento de transição está chegando, e esse momento de transição vai fazer com que essas pessoas, essas criaturas, fiquem desesperadas tentando buscar mil formas de evitar que a justiça realmente venha e se apresente, entende? Aliás, a justiça vai se apresentar para todos, para nós, para essas criaturas, entende? E o que eu falo é estar preparado para isso aí, entende? Sabe? Por isso que é importante a questão da consciência, para que vocês entendam aquilo que vocês estão plantando, o que vocês vão colher, entende? Por isso, mais uma vez, eu agradeço as pessoas que estão patrocinando esse canal, porque vocês estão plantando algo muito, muito importante, que é um meio pelo qual esse tipo de informação que dificilmente existe por aí seja compartilhado, tá certo? Então, pessoal, o assunto que eu quero passar hoje é o seguinte: eu já tinha mencionado, né, ficar de olho nessa questão lá da Venezuela, tá? E ao mesmo tempo que está acontecendo muitas outras coisas, tá? Então, como eu disse, se eu tivesse condições, eu passaria o dia inteiro falando sobre tudo o que está acontecendo, mas atualmente eu não tenho recursos para fazer isso aí. Então, eu tento, da melhor forma que eu posso, com os recursos que eu tenho,
passar para vocês algumas situações, como, por exemplo, tá, a Rússia está enviando, nesse momento, hoje, no dia de hoje, aviões vazios, tá, Boeing 777, para a Venezuela, direto lá de Moscou. Quem tiver interesse, eu estou incluindo os links, tá? E eu vou fazer a tradução, porque nesses links, tá, eu estou buscando informações em espanhol, em inglês e em russo, tá? Então eu vou traduzir tudo isso aí para vocês em português e eu vou colocar os links lá. Então, assim, gente, a situação está complicada, tá? A situação está complicada, isso sem contar que no Oriente Médio, tá? Tem países que já estão com mísseis preparados em direção a Israel. E por que eu falo isso? Porque tudo isso já foi profetizado e já foi discutido e já foi mostrado na Bíblia, entende? E quando eu falo Bíblia, não é uma questão de religião, e sim num contexto de informação. Tem muita informação lá que evidentemente a religião deturpa, mas é saber ler, entender o que está escrito ali. Vocês vão ver que muita coisa, existe muita informação lá. Mas então, o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, a situação tá bem crítica no mundo, tá? Tem essa situação aí da Rússia enviando aviões vazios de Moscou para a Venezuela. Isso aí significa que muita gente vai ser retirada de lá, tá? Eu sei que, se eu não me engano, eu não sei quantos milhões de pessoas nas últimas horas já tentaram atravessar, tá, a fronteira lá para a Colômbia. A situação está bem crítica, sabe? E o que mostra isso? Mostra que o país provavelmente está sendo saqueado, entende? Então toda essa questão está sendo criada. Por quê? Porque lá na Venezuela existe o ouro e existe o petróleo em grande abundância. Então está sendo feito todo esse jogo, esse cenário geopolítico, entendeu? Para criar um caos, para que desse caos as pessoas percam o seu próprio país, e pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer, só que existe uma disputa, entende, por esse ouro e por esse petróleo. Então o que eu quero dizer é que essa questão, tá, lá na Venezuela, ela chama atenção porque existe interesses políticos e econômicos nessa situação, e vai ser feita uma disputa por isso. E isso é uma questão bem complicada, porque pode ser um estopim de uma bomba muito grande. Tomara que isso não aconteça, entendeu? Mas o que eu quero mostrar para vocês nessa atualização das notícias é isso. Então, o que eu acho, gente? É hora de se preparar. Aliás, quem não se preparou, quem nunca pensou em se preparar, entendeu? Pense. Entende? Se por acaso, queira Deus que não aconteça nada, mas se por acaso acontece alguma coisa, se por acaso hoje é o meu último dia de vida, ou o último dia de vida de vocês, ou amanhã, vocês têm uma ideia para o que vai acontecer? Vocês têm uma ideia se a existência de vocês acaba, se existe alma, se existe depois, e que depois é esse, entende? Então, nesse cenário todo, muita gente fica tomada pelo medo, se trava, e as pessoas não conseguem pensar o que viria depois, entende? Mas a situação toda que acontece no mundo hoje convida para que quem não começou isso ainda comece, entende? Comece, se prepare espiritualmente, entende? Porque cada dia que eu vejo a situação, ela está ficando mais tensa, tá? Mais tensa. E eu espero que nada daquilo que eu sinto que vai acontecer aconteça, mas os indicadores estão apontando, os índices estão, esses índices estão apontando para uma tendência que não é muito interessante. Por isso que eu digo, preparem-se, tá? Então, quem tiver interesse, os links estão aí, tá?
Essas são as atualizações desse 29 de janeiro de 2019. Que Deus abençoe você.